Olá, então continuando, parte 4, né, da aula sobre reflexões aqui do método dos mínimos quadrados. Então a gente parou aqui, né, na parte 3, a gente mostrou então como que é a matriz R, né, para o caso, aqui a gente está pegando o caso mais simples do método dos mínimos quadrados, né, que é a média amostral, no qual o estimador o estimador do método dos mínimos quadrados vira a média amostral. A gente também fica com uma R extremamente simples para a gente, que nos facilita pensar, né? Refletir um pouco. Bom, o que a gente vai fazer agora, né? Agora então vamos chegar nas equações dos erros estimados a partir dos erros reais, né? Dos erros verdadeiros das medidas. Então aqui, nessa para enfatizar de novo, né? A gente está considerando a R, né? Que é essa parte aqui, né? Ó, está considerando isso aqui tudo é a R. Nós estamos considerando a R para o caso mais simples do método dos mínimos quadrados, que o método dos mínimos quadrados tem apenas uma incógnita, né? E a matriz A vira um vetor Azinho com tudo 1, e observações de mesma variância, mesmo desvio padrão, covariâncias nulas, e que faz com que a gente possa tornar então a peso identidade, considerar que é a peso identidade. Então a gente chega nessa R extremamente simples, né? Que na diagonal principal a gente tem o valor 1 menos 1 sobre n para tudo, né? N é o número de medidas que você fez, né? E fora da diagonal, né? Não fiquei colocando aqui cada númerozinho aqui, que, enfim, muita coisa. Fora da diagonal, todos os valores são menos 1 dividido por n, n número de medidas, né? Então agora a gente vai multiplicar então a matriz R pelo vetor dos erros verdadeiros, né? Dos erros reais das medidas, para obter o vetor dos erros estimados. Então vamos chegar na equação aí do erro estimado para esse caso aqui em particular da média amostral. Que o MMQ é a média amostral. Então multiplicando, né? Então multiplicando essa matriz pelo vetor, matriz R pelo vetor dos erros verdadeiros, né? A gente vai chegar nisso aqui, tá? A gente vai chegar aqui nisso aqui, ó. Então, para o caso que o MMQ, né, vira a média amostral, então multiplicando R pelo a matriz R, que a gente acabou de ver, né, do jeito que fica, né, para o caso da média amostral, vezes o vetor dos erros verdadeiros, eu vou chegar nessas equações aqui. Ó. O que tem de interessante nessas equações? Tá? Então tá aqui. Erro estimado 1, erro estimado 2, erro estimado 3, até o erro estimado n, né? Então, ou genericamente, vamos se concentrar aqui, que eu coloquei para qualquer, então, de forma genérica, né? Para um determinado i, né? De i igual a 1 até n. Então, de forma genérica, na equação pro caso que o MMQ vira média amostral e tudo que eu já comentei, né? Peso, identidade, enfim. O erro estimado da iésima observação a partir do erro estimado, a partir do vetor dos erros verdadeiros, fica o seguinte. Então, a parcela, então a gente vê claramente que duas parcelas, né? A primeira parcela que multiplica o seu próprio erro verdadeiro, ó. Então aqui, ó, o erro verdadeiro, erro estimado da iésima medida, erro verdadeiro da iésima medida. Então a parcela relacionada ao seu erro verdadeiro da própria medida multiplica por 1 menos 1 dividido pelo número de medidas total, certo? Então essa aqui é a parcela relacionada aqui com o próprio erro da iésima, o erro verdadeiro da iésima. Bom, essa outra parcela, olha que interessante. Essa outra parcela é a contribuição dos demais erros verdadeiros. Tá? Por isso que está aqui, ó, de j igual a 1 até n. J é diferente de i, quer dizer, o erro verdadeiro do erro estimado que você está calculando, da iésima, né, não entra aqui, nesse somatório. Isso aqui é um somatório.
Então aqui está a contribuição, ó. Você soma todos você soma todos os erros verdadeiros, com exceção do erro verdadeiro da medida que você está calculando o erro estimado, né? Tudo bem? E essa soma você multiplica por menos 1 dividido pelo número de medidas. Tá certo? Aí, ó, antes da gente refletir um pouco mais com calma essa equação, tudo bem. Então, por exemplo, digamos que a gente tenha 10 medidas. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, para número 1, né? Então, o erro estimado da primeira, né, vai ser 1 menos 1 dividido por 10, que multiplica o erro verdadeiro da primeira, mais menos 1 dividido por 10, que multiplica o resultado da soma, né, de E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10, ok? Notem que não entrou o E1 aqui, né, porque ele é o que está calculando o erro estimado. E assim por diante para 2, para 3. Aí, pessoal, só para mostrar que essa equação aqui funciona, né, só para não deixar nada aí de dúvida, ó. Aí aqui eu volto para o caso lá anterior, ó, que a gente simulou, certo? Só que lá a gente simulou, tivemos que usar o vetor y, né? Fizemos simulações usando o vetor y. Lembra lá que a gente fez, né? Para o caso da média amostral também, né? Sempre aqui média amostral. Estimador do MMQ que vira a média amostral. N igual a 5 medidas. Aí lá eu tinha um erro verdadeiro lá, ok? Eu tenho um erro verdadeiro. Aí eu apliquei a equação que eu acabei de mostrar ali, ou seja, eu multipliquei pela R, né? Os cinco erros estimados. Olha lá, deu exatamente o que deu, que a gente fez por outro caminho, né? Ó. Que deu aqui, ó, 80 e tudo o resto menos 20, certo? Ó, 80 e todo o resto menos 20. Então deu exatamente o caminho, que só para provar que essa equação funciona. Ou seja, o que eu quero mostrar com isso? Que eu indo por esse caminho aqui de estudo, ok? Usando a R, então usando essas equações aqui, ó. Notem que eu não precisei do quê? Das medidas. Eu não precisei lá do meu vetor y das medidas, ok? Para calcular isso aqui, não precisei e deu o mesmo resultado, ok? Então, a gente pode usar então para realizar alguns estudos, né? Antes mesmo de ir para campo, né? Você tem que conhecer o que? A matriz A e a matriz peso, né? Como eu já comentei, né? Então isso aqui é relação com a geometria do seu sistema, né? Relação funcional do seu sistema, isso aqui relacionado com a qualidade das medidas, tá certo? Bom, vamos continuar, a gente conversa um pouquinho mais. Agora, pessoal, vamos pensar um pouquinho então nessa equação. O que ela está me mostrando aqui? Ó. Então, lembre-se sempre, né? O grande objetivo, né, para você obter uma boa estimativa, né, é conseguir um vetor dos erros estimados, né, muito próximo do vetor desconhecido, claro, mas do vetor dos erros verdadeiros, tá certo? Para que isso aconteça, agora vamos analisar para o caso mais simples da média amostral, o que é esse vetor, né? Que a gente está olhando, porque todos os elementos, né, de igual a 1 até n é a mesma equação, que a gente já viu. Então vamos analisar aqui do que depende. Vamos analisar aqui, ó, o erro estimado da iésima, né? Então aqui a gente vê claramente que a gente tem duas parcelas. Ó. A primeira parcela depende exclusivamente, né? Pensando no erro do vetor dos verdadeiros, ele depende exclusivamente do erro verdadeiro da própria medida que você está calculando o erro estimado, tá? Então, lembrando, né, meu objetivo, o que é? Que esse meu erro estimado esteja o mais próximo possível, né? Que a gente já viu que é impossível. Aqui a gente vê que é impossível, né? Só ver aqui, ó. 1 dividido por n. Vamos imaginar que só tivesse essa parcela. Então agora a gente só está analisando, tirando essa parcela aqui. Tudo bem, pessoal? A gente está ignorando essa parcela aqui. Vamos analisar por partes aqui. Então estou ignorando essa parte aqui. Analisando a primeira parte da parcela.
Bom, nosso grande objetivo, né, é que o erro estimado pelo método dos mínimos quadrados da iésima medida seja igual ao erro estimado, né, ao erro verdadeiro da iésima, ao erro verdadeiro cometido lá na medida iésima, tá? Então, que isso aqui seja igual a isso. Ou, claro, próximo. Aí o que acontece? Por que próximo? Porque para ser igual, pessoal, presta atenção, que está 1 menos 1 dividido pelo número de medidas que você fez. Tá? O número de medida total. Para ser igual, essa parcela aqui teria que ser o quê? Teria que ser 1, né? Teria que ser 1, né? Se for 1, né? O erro estimado fica igual a 1 vezes o erro verdadeiro, igualdade, né? Isso aqui nunca vai dar 1, né? Porque ó, 1 dividido por n, né? Isso aqui, então, essa parcela aqui, ó, para tudo isso aqui dar 1, isso aqui tem que ser 0, né? Nunca vai dar 0. Ele vai ficar o quê? O que a gente nota aqui, ó? Que quanto maior meu n, né? Mais essa parcela aqui se aproxima de 0 e mais fica o 1 aqui, né? Essa parcela aqui vai se tornando 1. Né? Então vai lá ficando. Quanto maior o n, vai lá 0,98, 0,99, 0,999, 0,9999. Conforme você vai aumentando o n, né? Toda essa parcela aqui vai ficando bem próxima de 1. Porque isso aqui vai ficando 0, essa parte. Tudo bem? Então aqui já mostra, só analisando essa primeira parcela, a gente verifica então, né, que quanto maior meu número de medidas, né, maior a proporção do erro verdadeiro da iésima medida que é absorvida nesta parte da fórmula, né? Claro, nesta parte da fórmula, tá? Então, maior o n, quanto mais medidas, né? Considerando somente essa primeira parte, né? Mais o meu erro estimado vai se aproximando do erro verdadeiro, ok? O que é bacana, né? Então aqui, a primeira parte da equação aqui, ó, que legal, mostra o quê? Aquilo que intuitivamente a gente aprendeu, até algo meio intuitivo, né? Quanto mais você experimenta, quanto mais medidas você faz, né? Maior a sua, digamos assim, melhor o seu resultado, melhor a sua confiança no seu resultado, certo? E essa equação mostra bem isso, né? Vai se aproximando aí. Porém, que bom seria que se fosse só essa equação, né? Tudo bem? Que bom que seria que fosse só essa equação. Por quê? Olha aqui. Tem essa outra parte que a gente já viu, né? Que aí complica um pouco. Aqui é mais complicado. Por que aqui é mais complicado? Vamos pensar aqui, ó. Então, o que está me mostrando essa parcela da equação aqui? Aqui eu tenho um somatório dos demais erros aqui não está incluída a iésima, né? Então eu vou somar os n menos 1 erros verdadeiros que sobraram, certo? Por isso que aqui está j diferente de i, né? A iésima não inclui aqui. Vamos pensar, como eu já comentei, então seria legal que essa parcela aqui, essa segunda parcela, né? Que ela também zerasse, tudo bem? Ia facilitar muito, né? Aí eu só ia ficar com essa parcela aqui, né? E aí eu projeto aí um sistema aí com um número razoável de medidas, né? Tudo isso depende, então, do grau de precisão que você quer chegar, enfim. Mas daí fica mais fácil de projetar. Agora aqui a gente tem que pensar um pouquinho, porque aqui mostra o seguinte, que o erro estimado da iésima observação depende do seu erro verdadeiro, mas também depende dos demais. Tá? Depende dos demais, o que fica afetando aqui essa estimativa. E o legal seria que se essa parcela fosse 0. Vamos pensar então. O que significa essa parcela virar 0? Vamos pensar. Ó,
Significa, se eu olhar essa equação aqui, ó, você tem a média dos demais erros verdadeiros. Por que eu coloquei aproximado? Porque aqui eu tenho n menos um elemento, né? Que é os demais que sobraram. E está dividido por n, né? Então, por isso que é aproximadamente a média, né? Digamos que eu tenha ele 100 medidas, né? Aqui teria a soma de 99 elementos, mas ia dividir por 100 aqui no final, né? Essa soma, né? Ao invés de dividir por 100, né? Ou, ao invés de dividir por 99, né? Então, aqui é n menos 1 elementos dividido depois, a soma de n menos 1 elementos dividido por n. Então, por isso que eu coloquei aqui, aproximadamente a média dos demais erros verdadeiros, né? Que não a iésima. Mas o que implica, então, essa parcela ser zero? Aqui, ó. Se essa parte aqui for zero, zero que multiplica 1 dividido por n, zero. Então, isso tudo implica o quê? Que um bom ajustamento, a gente deseja que a soma dos resíduos seja o quê? Zero. Tá? Então, essa parcela aqui, pessoal, se a gente parar para refletir, essa segunda parcela, onde implica que eu desejo, né, que isso aqui vai acontecer, mas eu desejo, né, que a soma dos erros verdadeiros seja zero, né? De tal maneira que isso aqui não vai influenciar, então, na estimativa do erro estimado da iésima observação lá. Enfim. Bom, aqui, então, o que está implicando aqui, pessoal? Ó, aqui é o seguinte. Aqui eu estou falando exclusivamente do aumento do número de medidas, é algo interessante. Mais medidas fizer, mais interessante fica. Aqui tudo bem que tem um n lá, tá? Se aumenta o número de medidas, tudo bem, tem um n aqui que é interessante. Porém, ele sozinho aqui, aumentar isso aqui sozinho não interessa, porque pensa um pouco, ó. Imagina que eu tenho só erros verdadeiros, os demais erros verdadeiros são todos positivos. Isso aqui vai dar uma soma grande, certo? Dá uma soma grande e essa parcela no final vai ficar grande, né? Então aqui implica um pouco a mais. Isso aqui implica o seguinte, de eu ter que meu processo de medida, ó, tudo bem, quem gera os erros verdadeiros, tudo bem, quem vai gerar o erro verdadeiro lá na medida é o processo seu de medida, né? É o equipamento que você está utilizando, é a técnica, o método que você está utilizando que dita aí qual que vai ser o erro verdadeiro da medida, lá no vetor y, certo? Qual que vai ser o erro que você vai cometer em cada medida é o seu processo de medida, né, que diz isso. Essa parcela aqui está mostrando o seguinte, pessoal, pensa um pouco. Que seria bom que meu processo de medida gerasse erros verdadeiros que ficassem aí balançando entre valores positivos e negativos, né? O que seria o caso ideal, né? Eu ter 50% da minha amostra, né, das minhas medidas positivo e de valor, sei lá, de valor Z, e as 50% da minha amostra ter valores negativos que a soma dê menos Z, entendeu? Então a soma dos 50% dos erros verdadeiros, né, do meu processo de medida, que o meu processo de medida gerou, é positivo e a soma deu mais Z. E aqui a soma, os outros 50% deu menos Z. O somatório vai dar o quê? Vai dar zero. Tá certo? Então essa parte da equação aqui mostra que seria interessante a gente ter, né, dessas medidas, que o nosso processo de medida vai gerando erros dentro de um intervalo aí que vai flutuando entre positivos e negativos, né, numa proporção bastante bacana aí, para que isso aqui que eu acabei de falar, que é o somatório aqui, fique então próximo, né? Fique aí próximo, né? O mais próximo possível, né? O mais próximo possível de zero. Certo? Ou seja, aqui também é algo que a gente comenta bastante, né? Quem já fez ajustamento sabe que o professor vai lá e comenta isso. Aqui que a gente vê a ideia do porquê
que muitas vezes a gente pensa assim, ó, seria interessante que o meu processo de medida, meu equipamento, o método que eu estou utilizando, né, ele tivesse a distribuição normal, né, seguisse aproximadamente, né, a distribuição normal de probabilidade, porque a distribuição normal, ela tem essa característica, né, dos 50 a 50% aí positivo e negativo. Claro que na prática, né, o seu processo de medida, por isso que eu estou falando, tem que aproximadamente, né, se ela seguir aproximadamente a distribuição normal, é algo interessante, você vai ter um resultado aqui, né, ó, se tudo correr bem e na presença, né, e aqui tem outro detalhe também, né, pessoal, supondo também que seu erro verdadeiro tenha somente efeitos do erro aleatório, né? E que esse erro aleatório seja regido, então, pela distribuição normal, tá? Então, o seu processo de medida seria interessante seguir o mais próximo possível da distribuição normal. Por isso que se comenta bastante em livros, né? Nas aulas aí, né? De ajustamento. E aqui eu estou explicando por quê, tá? Por quê? Porque a sua estimativa fica bacana, porque essa parcela aqui, ela vai ficar próxima de zero, né? E vai contribuir pouco aqui no seu processo de estimativa aqui do erro estimado, né? No final das contas, o erro estimado vai ficar mais próximo do erro verdadeiro. Então, são duas coisas aqui interessantes, né? Que é a questão do aumento do número de medidas, né? Algo interessante. Maior o N, melhor. E essa questão aqui do processo de medida seguir uma distribuição onde você tenha esse balanço entre erros verdadeiros que vai cometer na medida positivos e negativos, para que essa soma fique o mais próximo possível do zero, né? Claro que tudo isso aqui depende do grau de precisão que você está querendo chegar no seu ajustamento, tá? Bom, tem muita coisa para falar sobre aqui, né? Eu estou dando um exemplo da distribuição normal, né? Enfim. Então aqui tem a ver com a distribuição, né? O como isso aqui vai ficar perto de zero tem a ver com a distribuição de probabilidade do seu processo de medida, tá? Aí, pessoal, fiz uma tabelinha aqui. Então, com essa equação aqui, eu separei em primeira e segunda parte e fiz uma tabela. Vamos olhar aqui. Olha só, essa tabelinha aqui. Então, analisando a primeira parte da equação, né? Que tem relação direta com o erro verdadeiro da iésima observação e você está estimando, né, o erro estimado da iésima. O que tem nessa tabela aqui? Ó? Então, é só a primeira parte, né, da equação. O que me mostra essa tabela? Eu tenho o número de medidas, vários cenários aqui, né? Fiz 5 medidas, fiz 10 medidas, 50, 100, 1000 e 10.000. Aqui simplesmente apliquei a fórmula, né? Para cada um desses N's. Notem que, claro, vai se aproximando de 1, o que é bacana. E aí eu considerei... Aqui eu estou considerando duas colunas do erro estimado em dois cenários. Ó. Se caso meu erro verdadeiro na iésima medida for 10. E se caso o erro verdadeiro da minha iésima medida foi 1. Então, quando foi 10 e quando foi 1. O que acontece com o erro estimado? De acordo com o número de medidas, né? Ó. Então, você vai vendo que... Então, se o erro verdadeiro aqui é 10, da iésima, então, só analisando a primeira parte. Então, vamos ver a primeira parte, o que vai acontecendo aqui. Ó. Vai se aproximando de 10, né? Conforme eu aumento o número de medidas, né? Eu vou aproximando do valor 10. Tudo bem? E quando é 1 também, né? Ó, se o erro verdadeiro da iésima medida for igual a 1, também, né? Ó, vou aumentando o meu número de medidas, eu vou me aproximando do erro estimado, vai se aproximando do erro verdadeiro. Considerando a primeira parte, né? A primeira parte
da equação. Mas já nessa primeira parte da equação já nos mostra o seguinte, né? Ó, se a gente analisar só ela. Sei lá, vamos imaginar aqui. Então o erro verdadeiro tem a ver com o seu processo de medida, né? Seu equipamento, seu método de medida, entendeu? Então se você tem lá um método de medida, um sistema de medida que está te dando erros verdadeiros, né? Ele tem lá os erros verdadeiros 10 vezes maior do que um outro processo de medida, né? Esse processo de medida aqui é melhor do que esse aqui 10 vezes, né? Tá dando 10 vezes aí, né? O que acontece? Se eu quero chegar lá na minha média, né? Que no caso a gente está trabalhando com a média. Se eu quero chegar numa média com uma determinada... Se é a mesma precisão que eu quero chegar para a média, a mesma incerteza que eu quero chegar para a média, daqui não importa, né? É a mesma? Bom, então, para essa que é 10 vezes pior, para esse sistema de medida que é 10 vezes pior, eu vou ter que experimentar mais, né? Medir mais do que nesse outro sistema, né? Então, o número de medidas também que você vai fazer depende da precisão aí do seu processo de medida, né? Nessa primeira parte da equação mostra isso também. Agora, pessoal, vamos para a parte um pouquinho mais complicada, que é a segunda parte do meu processo de medida. Da minha equação lá, certo? Segunda parte da minha equação. Né? Então, agora a gente vai, né? A gente vai analisar essa segunda parte da equação. Essa segunda parte, pessoal, eu tive que recorrer ao computador, né? Junto com... Agradeço aqui o professor Vinícius Rofato, que me ajudou nessas simulações aí, usando os programas que a gente já tem desenvolvido aí nos artigos. Tá? Além do que tanto o Vinícius como o Ivandro contribuíram bastante também com a gente pensamos juntos nessa aula aqui, né? Nessas reflexões do método dos mínimos quadrados. A parte 2, pessoal, vamos com calma aqui. Então fizemos simulações no computador, certo? O que a gente fez? Tá? Então a gente considerou, a gente pegou então a segunda parte, né? Um pouco menos aqui, mais tanto faz. Tá. Pegamos lá, consideramos que os erros verdadeiros seguem a distribuição normal, certo? Então estamos assumindo, ó, como se a gente estivesse simulando, meu sistema de medida está alinhado perfeitamente com a distribuição normal, né? Então, hipotético, né? Simulações. O que a gente fez? Ó, a gente considerou um cenário com 10 medidas e com 30 medidas, tá? Em cada um desses cenários, a gente fez 2 experimentos. Um, onde o vetor do erro verdadeiro, né? Cada elemento do erro verdadeiro, do vetor dos erros verdadeiros, eles tinham aí uma flutuação entre menos 10 e 10, né? Então isso aqui de menos 10 menor ou igual ao erro verdadeiro, menor ou igual a mais 10, né? Então meu erro verdadeiro variando de menos 10 a mais 10, considerando a distribuição normal, né? Tá? Claro que esse intervalo aqui é 68%, né? Então a gente simulou lá da normal. Que meus erros verdadeiros, então, ficam dentro desse intervalo, e no outro cenário a gente considerou uma precisão melhor aí, né? Que meus erros verdadeiros das medidas ficam entre menos 1 e 1, tá? E também, claro, seguindo sempre a distribuição normal. Então o que a gente fez? Vamos lá. A gente usou o método Monte Carlo de simulação. Como que a gente fez? Então, para n igual a 10, fui lá, né, no nosso programinha lá no MATLAB, pedimos para gerar erros verdadeiros dentro desse intervalo aqui de menos 10 a 10, seguindo a distribuição normal. Quantos erros verdadeiros? 10. Né? N não é 10? Então, gerei lá um vetor com 10 elementos. Então o computador gerou baseado na distribuição normal. Então aleatoriamente lá, pela distribuição normal, ele me gerou 10 erros verdadeiros. Com esses 10 erros verdadeiros, eu vim aqui
e apliquei essa equação, né? Eu somei. Aí eu estou fazendo sempre a primeira lá, tá? Para o E1. Eu vim aqui e somei do EV2 até o EV10, né? Do EV2 até o EV10, né? E multipliquei por 1 dividido por 10 aqui, tem um valor. Então isso é uma rodada do uma rodada, certo? Quantas vezes? Aí eu fui de novo. Gere para mim o novo. Gere para nós aqui um novo vetor com 10 elementos, seguindo a distribuição normal, mais ou menos 10 aqui, gerou de novo. Vim aqui, calculei. Tá? Armazenei. Fiz isso quantas vezes? Pessoal, 500 mil vezes. Para ter bastante confiança no meu resultado da minha simulação. Sobre o número de simulações também, procura aí nos nossos artigos que tem aí comentando. Quanto mais eu simulo também, né, mais preciso, né, é meu método Monte Carlo. Então, eu fiz esse procedimento 500 mil vezes. Então, eu tenho 500 mil a segunda parcela da fórmula lá, né, do erro estimado, que é o que a gente está analisando agora. Eu tenho 500 mil estimativas desse cara, considerando esse intervalo de mais ou menos 10 e com n igual a 10. Cada vez 10 medidas. Tenho 500 mil vezes. Mesma coisa para quando fosse... Tenho 500 mil para mais ou menos 1. Tenho 500 mil para n igual a 30 e mais ou menos 10. 500 mil simulações para n igual a 30 e mais ou menos 1. Ou seja, para cada um desses cenários aqui, eu vou ter 500 mil valores da segunda parte da fórmula. Então, eu consigo, então, pelo esse recurso computacional, eu consegui criar, então, um intervalo, né, de flutuação, né, um intervalo de variação da segunda parcela, né, que deu o seguinte, ó. Quando o meu erro verdadeiro segue a distribuição normal e está dentro do intervalo de mais 10 a menos 10, a segunda parcela da equação, ele varia de menos 2,88 até 2,88. Tá? Lembrando, né, que a gente espera, né, que essa parcela fosse zero. Tá? Quando o erro verdadeiro ele varia no intervalo de menos 1 até 1, a parcela do erro, a segunda parcela da equação varia de menos 0,39 até 0,39. Né? Então isso aqui, considerando sempre, né, um vetor de erro verdadeiro de 10 medidas. Então você nota aqui, olhando aqui, o que a gente nota, né? Claro, se meu processo de medida é melhor, né? No caso aqui, mais ou menos 1, ó, naturalmente, né, que a segunda parcela vai ficar mais próximo de... os intervalos extremos aqui ficam mais próximos de zero, né? E ficam menor aqui no processo de mais ou menos 10, né? Então, quanto melhor a precisão do seu método de medida, né? Menor o intervalo, né, de variação dessa parcela, e os extremos vão ficando ali, né, cada vez mais próximo de zero, né, que é o que a gente deseja. Claro, tudo isso aqui, como eu simulei tudo aqui a distribuição normal, isso aqui com 68% de probabilidade, né. O que isso significa? Que se eu for para campo com esse mesmo processo de medida, certo? Vou voltar só com um vetor, né, só com um vetor de medidas, né, que cometeu erros verdadeiros, certo? Se espera, então, né, que a segunda parcela dê dentro desse intervalo, tá? Se eu for lá, porque eu fiz 500 mil simulações, né, então tem 500 mil valores aqui, então tem uma confiança grande nesse intervalo. Então, repito, se eu for uma única vez para campo, voltei. Embora eu não saiba, né, o erro verdadeiro, eu só tenho uma noção, mas como eu fiz essa pré-análise, eu sei que a segunda parte, eu não vou conseguir calcular perfeitamente lá o erro verdadeiro, porque ele é inacessível, né, na prática. Eu voltei com o vetor y.
Mas eu sei que se seguir uma distribuição normal e tudo aquilo ali que a gente já comentou, matriz peso, enfim, a média, etc., eu sei que vai, se meu equipamento tem essa precisão ou tem essa, que eu sei que a segunda parcela da equação, né? Se eu fiz 10 medidas, vai estar dentro desse intervalo. Se eu fiz 30 medidas, o que acontece 30 medidas? Então, para 30 medidas, o intervalo, né, melhora, né? Fica menor, vai ficando mais próximo de zero. Mas notem que não melhora tanto assim, né? De 10 para 30, né? Aquela outra, a primeira parcela, vai ficando mais interessante conforme aumenta o número das medidas. Então aqui a gente vê que o não que aqui diminuiu, né? Ó, de 2,88 foi para 1,74, 0,39 foi para 0,32 quando eu fiz 10 e aumentei para 30 medidas. Então, o que eu quero dizer que o principal aqui é qual a distribuição, né, do seu processo de medida. Se tiver, seguir a distribuição normal, ou tiver próximo daquilo ali, a segunda parcela, nessas condições de 10, 30 medidas, essas coisas, isso aqui tudo que eu estipulei, eu crio aí um intervalo para a segunda parcela. Olha que interessante, né? O que eu comentei, sem ir para campo, né? Eu consegui aí construir por simulação computacional, né, um intervalo para a segunda parcela. Vamos continuar. Já estamos terminando. Agora vamos unir as duas partes, né? Vamos unir aí, fazer a equação. Sempre é bom botar a equação aí para vocês. Agora já risquei bastante. Agora então vamos unir as duas equações. Bom, só um exemplo, tá? Vamos imaginar então que a gente ainda está no cenário lá da média A igual ao vetor Azinho e tudo aquilo lá, né? A média amostral, o MMQ virando a média amostral. Bom, vamos fazer aqui uma brincadeirinha aqui, ó. Então vamos lá. Vamos imaginar que meu N fiz 10 medidas da grandeza, né? Que se meu processo de medida, né, gera erros verdadeiros, né? Se meu processo de medida gera erros verdadeiros no intervalo de -1 e 1 e segue a distribuição normal. Então aqui o erro verdadeiro cometido nas medidas, né, fica no intervalo de -1 e 1. Bom, aí vamos imaginar, eu vou lá no computador, isso aqui tem online, tá, pessoal? Se vocês quiserem brincar, tem geradores de números aleatórios seguindo a distribuição normal, tem online. Quiser brincar, por favor, aí, para consolidar o conhecimento. Você vai lá e você pode vir aqui, gerar os 10 valores e calcular, tá? Mas aqui eu quis deixar um pouco genérico. Ó. O que eu pensei aqui? Ó? Eu fui lá, né? Então varia de -1 a 1. Vamos supor que a minha primeira medida, só pensando na primeira medida aqui, né? Para E2, E3, E4 e até E10 é a mesma lógica. Então o erro verdadeiro na primeira medida, digamos que tenha sido 0,4. Então vamos aplicar a equação, né? Então o erro estimado da primeira medida vai ser 1 menos 1 dividido por 10, que meu N é 10, que multiplica o erro verdadeiro na primeira medida, menos 1 dividido por 10, somatório de J igual a 2, né? Porque exclui a 1, né? Até 10, né? Dá EV dos erros verdadeiros em J. Então aqui o somatório dos demais erros, tirando a 1. Bom, substituindo, né? Se eu fizer 1 menos 1 sobre 10, estou com 10 medidas, né? Essa parcela aqui fica 0,9. Então vai absorver, né? Essa primeira parcela aqui absorve 90%, né, do meu erro verdadeiro. Então 0,9 vezes 0,4. Aí essa parte, pessoal, eu não gerei os demais aqui, tá? Eu não gerei o erro verdadeiro 2, 3, 4 até o 10. Não fiz isso. Por quê? Porque eu vou gerar uma única vez, sendo que eu já fiz aqui uma simulação gigantesca aqui, ó. Eu vim aqui e fiz o quê? Eu sei o intervalo que vai dar, né? Eu sei o intervalo dessa soma, né? Ó, que pode estar dando, né?
que eu já fiz aqui anteriormente, né? Com 500 mil simulações, né? Ó. Varia de menos 0,30 para n igual a 10, e o erro verdadeiro flutuando mais ou menos 1, varia de menos 0,39 até 0,39, com 68% de probabilidade, enfim. Então eu jogo aqui, né? Ó. Então essa parcela aqui, né? Ó, vai ficar dentro de mais ou menos 0,39, né? Tudo bem, aí EV1 aqui eu já fixei 0,4. E o verdadeiro em 1. Então aqui eu faço a conta, né? Ó. Então vai dizer 0,36, né? Ó, próximo de 0,4. Qual que é o problema? Vai sobrar essa parte aqui, né? Ó, que é a influência dos demais erros estimados, como eu já comentei, né? E aí essa parte aqui vai estar variando mais ou menos 0,39, né? Tudo isso aqui eu estou fazendo, ó, antes de ir para campo, né? Pensando, né? Pensamentos, né? Antes de ir para campo. Né? Então aqui gera um intervalo, né? Então meu erro estimado, meu primeiro erro estimado, fica aí dentro do intervalo de 0,36 menos 0,39, né, até 0,36 mais 0,39. Tudo bem? Aí fica dentro desse intervalo aqui, ó. Tá? E se o n fosse 30? Aumentei o número, né? Aí aqui, ó, 0,36, aqui fica melhor, fica 0,39, que 1 menos 1 dividido por 10, né, vai dar um outro valor aqui, essa parcela vai ficar 0,39, se aproximou mais ainda do 0,4, né? E mais ou menos, em vez de 0,39, fica mais ou menos a segunda parcela, variando mais ou menos 0,32. Tá? Se quisesse, aí fica para vocês pensarem, né? Eu poderia construir um mais ou menos aqui, um mais ou menos aqui, né? Eu poderia, ao invés de gerar só aqui, eu poderia gerar esse camarada aqui também 500 mil vezes, né? Sei lá, estou dando um exemplo de 500 mil vezes, né? Nos artigos aí a gente costuma usar 200 mil vezes, né? E a gente já comprovou aí que tem lá os graus de precisão que você alcança, né? Só estou citando um exemplo de 500 mil vezes. Isso aqui é força computacional, aqui o gasto computacional aqui para esse tipo de simulação aqui da média aqui, essa equação simples aqui é tranquilo. Isso que a gente fez bastante vezes aqui. Eu poderia simular esse cara aqui 500 mil vezes, né? E deixar aqui 0,9 aí, claro, aí eu vou ter um intervalo, né? Que o EV1 também vai estar, que ele flutuou, né? De acordo com a distribuição normal, né? 500 mil vezes aí com... Aí eu teria que ter, claro, eu gero, calma aí que posso estar confundindo a cabeça de vocês, eu gero 500 mil vetores, né, do erro estimado, né, do vetor dos erros estimados, e vai estar lá o EV1, e os demais também aqui, né, que foram gerados, até por isso que eu tenho um intervalo aqui, né. Então, o EV1 também ele também é gerado 500 mil vezes, né, esse cara também é gerado 500 mil vezes, né. Nesse vetor aqui, considerando 10, né? De EV1 até EV10. Aí aqui eu também vou ter um intervalo, né? Que esse cara variou, eu poderia colocar aqui mais ou menos, aí teria que pensar como ficaria isso. Mas dá para pensar também, fica aí para vocês pensarem, né? O que eu quero dizer é o seguinte, você acaba construindo um intervalo de onde você espera que seu erro estimado habite, né? Uma determinada probabilidade, né? Caso o seu processo de medida siga a distribuição normal. No caso aqui, com esse intervalo que a gente criou aqui, com 68% de probabilidade. Bom, pessoal, encerrando, finalmente, né? Que foi bastante longa essa aula. Encerrando. Fica aqui o recado para vocês pensarem, se quiserem pensar, ir para o computador, brincar um pouco. Então, pensando para qualquer caso. Se eu sei né, ou seja, se eu sei como que é o modelo funcional que relaciona o meu vetor de parâmetros incógnitos, x, o meu vetor de observações, y, então se eu sei previamente esse camarada, se eu sei a matriz peso, falar que eu sei a matriz peso é falar que eu sei
a matriz variância e covariância das observações, né? Que aqui vai estar a variância e as covariâncias. Normalmente a gente adota aí observações independentes, covariâncias nulas, enfim. Então aqui tem a ver com o processo seu de medida, né? A precisão do seu processo de medida, resumindo. Então, para um caso geral, agora não estou falando da média, caso geral de ajustamento, aí, uma rede de nivelamento, uma rede horizontal, enfim, uma rede GPS, GNSS, enfim. Antes de ir para campo, você tem que ter lá, imagina lá numa rede GNSS, você já projeta qual que vai ser ali as conexões entre os pontos da sua rede, né? Então, aquilo ali o que é? Você monta matrizado o seu ajustamento, né? Você já sabe o equipamento, o receptor GNSS que você vai utilizar, você tem o manual, você tem a experiência do equipamento, né? Você sabe o método de medida que você vai fazer, você tem como ter aí uma ideia de como vai ser a matriz variância covariância, né? E, consequentemente, o inverso dela que você tem pesos. Não precisa ir para campo, né? Por quê? Porque a R, está aqui a equação, mais detalhes nas referências que eu já passei no primeiro link, né? Você tem a R que não depende do vetor Y, isso aqui não depende de Y, né? E o Y são as medidas de campo, né? Então eu calculo a R e calculo os erros estimados a partir dos erros verdadeiros. Mas como que eu faço os erros verdadeiros? O que eu acabei de fazer. O que você pode fazer aqui? Simulações. Tá? Se você conhece como que é o seu sistema de medida, qual que é a precisão do seu sistema de medida, né? Você consegue simular os erros verdadeiros. Tá? Aí você pode vir aqui, né? Simula esse camarada aqui, sei lá, 200 mil vezes, né? Você tem lá o cálculo da R, multiplicou aqui, você tem um erro estimado, né? Você simula, multiplica pela R, erro estimado. De novo, erro estimado. Sei lá, faz isso aqui 200 mil, 500 mil vezes, você vai criar o quê? Então você faz várias simulações de tal maneira que no final, né? Você vai ter ali para cada erro estimado, né? Vou colocar I aqui, né? Você vai ter um intervalo, né? Você vai ter um intervalo que o erro estimado da iésima observação, da iésima medida, né? Ele vai aí, né? Mais e menos, né? Ele vai variar dentro desse intervalo, né? Se for a distribuição normal, né? Se considerar a distribuição normal, aproximadamente 68% de probabilidade. Sem ter ido para campo. Aí o que acontece? Você vai para campo. Você volta. Aí você vai conferir. Será que o meu processo de medida realmente ficou de acordo com o que eu projetei? Porque daí você vai conseguir calcular o erro, né? Como você foi para campo, né? Você tem um erro estimado também. Pelo MMQ lá, né? Agora com Y mesmo, né? O vetor Y das medidas. Então você tem o erro estimado que veio das suas observações, você foi para campo. Aí que você vai ver lá, deixa eu ver. O E1 está dentro do intervalo que eu simulei? O E2 está dentro do intervalo que eu simulei? E assim por diante, né? Se não tiver dentro do intervalo, bom, aí você tem que parar para analisar que alguma coisa aconteceu, né? O cenário que você previu pode não ter acontecido em campo, ok? Bom, e se aquilo não te deixou contente, né? A variação não te deixou contente, notando que você pode ampliar esse intervalo, né? O pessoal já fez estatística e sabe, 68, você pode passar isso aqui para 95, 99%, etc. Você multiplica aqui o intervalo para uma constante, para ele ficar maior, enfim. Aí, o seu estimado vindo da medida de campo que você voltou, você verifica se ele está dentro desse intervalo ou não. Se não tiver, significa que aquilo que você projetou pode não ter
acontecido da forma que você queria, né? Pode ter erro grosseiro, ou simplesmente você, de repente, você tem que melhorar, né, sua matriz aqui, enfim. Ou você muda seus equipamentos e por aí vai. Aí tem um mundo aí que deixo para vocês raciocinarem, ok? Valeu aí pela atenção, a aula demorou bastante. Aos estudantes aí que estão fazendo a disciplina, reflitam bastante aí, tá? Valeu!